Olá a todos os nossos companheiros, internautas. Quero primeiramente desejar a bênção de vitória, de muita conquista em nome de Jesus. Daqui a pouquinho iniciar o nosso programa Café Teológico, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então não sai daí, já compartilha, já nos ajuda a fomentar e divulgar esse programa que vem ao ar todos os sábados às 18 horas para você, amém? Então vem comigo para a glória de Cristo e vamos aprender mais um tema hoje maravilhoso. Quero chamar sua atenção para prestar bem atenção, certo? É até redundante, né? Chamar sua atenção para prestar muita atenção no tema de hoje. Quero que você compartilhe e já comece aí a divulgar nos seus grupos. Vem comigo, Reverendo Wagner Alves, programa Café Teológico já entrando no ar. Amém? Você que já está conosco no programa Café Teológico, já comece a compartilhar, nos ajude. Amém? Compartilhe com no mínimo aí 10 pessoas do seu Face, do grupo de WhatsApp, e vamos aprender um tema hoje muito importante, muito interessante. Amém? A glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus. Nós vamos iniciar o nosso programa Café Teológico com uma oração em nome de Jesus e já deixando preparado, já bem aí na agulha, o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Amém? Nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso programa. E você que está chegando, já começa a compartilhar. O tema hoje é o que é ser um profeta, ou o que era um profeta, ok? Nós vamos então orar para nós já entrarmos para a glória de Cristo nesse estudo maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Nos ensina, meu Pai eterno, em nome de Jesus, o temor da Tua palavra. Nos direciona, nos guia. Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê, em nome de Jesus Cristo, as palavras certas nos momentos certos. Pai, perdoa nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, e nos dê a graça, meu Pai eterno, e a sabedoria. Abençoa este programa para a honra e glória do Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Você que já está entrando, eu quero mandar um abraço para você, em nome de Jesus. Compartilhe com mais pessoas e vamos aprender hoje um tema muito importante dentro do viés da teologia. O programa Café Teológico, ele aborda vários temas da epistemologia. Nós temos aí as 4 áreas do conhecimento na sua suma, isto é, teologia, filosofia, ciência e o empirismo. Então, dentro destes 4 pilares, ou dentro destes viés, nós trazemos temas, abordamos temas, fazemos discussões, seja ela na área teológica, filosófica, científica ou empírica, para que nós possamos ter um pleno entendimento ou chegar a um pleno entendimento daquilo que está sendo abordado. Amém? Então eu quero que você nesta noite compartilhe, nos ajude a fomentar o nosso programa. Amém? O tema de hoje é o que é um profeta. O que vem ser ou o que é ser um profeta? Bom, nós vamos levar em consideração vários pormenores deste tema. É um tema que a gente precisa aprender, até porque ele não é meramente coincidência. Ele tem também a sua origem, sua etimologia e assim por diante. Então vem comigo, vamos aprender. Você que está chegando, compartilhe, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui abastecido da palavra e desse estudo nessa noite, tá certo? Enquanto isso, você vai ouvindo esse fundo. O tema que nós estamos abordando hoje é o que é um profeta. A palavra profeta, ela vem do original Nephim, aquele que é chamado ou aquele que anuncia.
Bom, baseado no termo, ou baseado na etimologia da palavra profeta, nós já vamos iniciar na nossa introdução essa peculiaridade, essa singularidade do profeta. Veja bem, a palavra profeta vem do original nefim, aquele que é chamado ou aquele que anuncia. Logo, a gente vai entender o seguinte: o profeta, ele tem um elo entre o povo e Deus. Isto é, ele é um porta-voz de Deus. Nós vamos ler o texto-chave que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim, mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Isso aqui é uma pergunta. É uma pergunta no texto do capítulo 18, versículo 21 e 22 de Deuteronômio. Olha o que ele vai dizer. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar o nome do Senhor, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Então, como o texto que nós acabamos de ler, veja bem, é interessante nós entendermos que o texto ele está nos dando uma orientação e também está nos resguardando de algo totalmente negativo. Ele está nos resguardando. Veja bem, mas se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem então não veio do Senhor. Esta mensagem não veio de Deus. Essa mensagem, ela veio da presunção ou do emocionalismo do profeta ou de quem falou. Então não tenha medo dele. Então, quando a gente fala o que é ser um profeta ou o que é um profeta, nós temos que levar em consideração as bases bíblicas para as duas vertentes que nós temos. Primeira vertente, o Velho Testamento. Temos o Novo Testamento. Velho Testamento, que é o que nos dá uma dimensionalidade, uma universalidade, algo mais, uma envergadura maior quanto à palavra ou quanto à função profética do profeta. Então vem comigo, vamos continuar. Então olha só, veja bem. Profeta no alfabeto Haivrit, no hebraico, é Nefim, aquele que é chamado ou aquele que anuncia. O profeta é um elo entre o povo e Deus, entre o povo e Deus. Bom, essa introdução, esse início, ele traz o que nós chamamos de um forte contraste com a prática cananeia. Naquela época, os cananeus, eles buscavam a ajuda dos médios para consultarem e invocarem os mortos. Então, veja bem, era como se fosse uma analogia, mas totalmente distante. Então, o que acontece? Este é um forte contraste com a prática cananeia de buscar a ajuda de médios que invocam os mortos. Lembra que quando Saul perdeu a sensibilidade, perdeu aquela intimidade com Deus, a Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul. Deus não falava mais com ele através do profeta. Veja bem, não falava com ele através dos profetas, a ponto de ele se deslocar do seu reinado e consultar a Epitonisa de Edom. Isto é, ele consultava uma médium para fazer os seus trabalhos de consulta necromântica, isto é, consultava os mortos, certo? É muito interessante isso, porque muitas pessoas, infelizmente, elas fazem o quê? Elas têm, infelizmente, elas têm aquela visão totalmente errônea quanto a ser profeta. O profeta do Velho Testamento é diferente do profeta do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento, ele
não é igual ao profeta do Velho Testamento. Nós vamos entender isso dentro dessa discussão, dentro desse estudo, tá certo? Então você pode fazer o seguinte, acompanhe aí. Acompanhe, esse estudo é muito forte. Olha só. Sua responsabilidade, a responsabilidade do profeta. O que é um profeta? A responsabilidade do profeta é conhecer e anunciar a vontade de Deus. Ouvi um pouquinho da palavra. Olha, sua responsabilidade é conhecer e anunciar a vontade de Deus na situação imediata, de uma forma que o público original possa compreender e responder, certo? Então, qual é a responsabilidade do profeta? A responsabilidade, então, do profeta era de anunciar a vontade de Deus na situação imediata. O que acontece? Naquela época, no Velho Testamento, é bom frisar e interar que naquela época você pode ver em todo momento profético, os profetas se levantaram em momentos caóticos, em momentos de desestabilidade, em momento de frieza espiritual, em momento onde o povo estava se esfriando e se afastando de Deus. Amém? Então veja bem, então nós estamos entendendo aqui que para ser profeta existem algumas singularidades, existem algumas peculiaridades. Primeiro, como o termo já diz, Nefim, que quer dizer aquele que é chamado ou aquele que anuncia. E o profeta tem um elo direto entre o povo e Deus, correto? Então, quando se trata da responsabilidade, se trata de quê? De anunciar o que Deus, veja bem, você precisa compartilhar isso. Você precisa compartilhar. Vamos comigo, vamos lá. Se você pegar hoje o profeta do Novo Testamento, você vai ter um tripé, que daqui a pouco eu vou falar, só para você entender. Você vai ter um tripé, ok? Dos profetas que nós chamamos hoje. Amém? Dos profetas que nós chamamos hoje. Agora, se você olhar para o Velho Testamento, você vai ter apenas o quê? Apenas a unilateral, né? A unitelaridade com Cristo, com Deus. É algo unilateral. Era entre Deus e o homem com o povo. Então nós temos aí o quê? Por exemplo, naquela época um profeta se levantava, mas com um propósito só. Era unilateral. Era unilateral. Era entre ele, Deus para o povo. Então o que acontecia? Acontecia esse triângulo. O profeta, Deus e povo. Momento caótico. Entendeu? Caótico. Momento de calamidade, cataclético. Momento de decisão no Velho Testamento. No Novo Testamento, o tripé. Olha só. Hoje, nós não temos o profeta como no Velho Testamento, mas nós temos o dom de profetizar. E quem profetiza, profetiza para a igreja com 3 pilares, ou com 3 viés. Primeiro, consola, exorta e edifica. A responsabilidade, ele era de anunciar. E no anúncio, como porta-voz de Deus, ele olhava aquela situação imediata. Então o profeta, ele era imediatista. Veja bem, a evidência de que Deus usava o profeta como princípio imediato era esse aqui, ó. Veja bem, era esse. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então quando ele vinha a dizer, veio a minha palavra do Senhor dizendo, é porque existia um princípio que era da esporacidade. O Espírito de Deus era esporádico. O Espírito Santo vinha até ele profetizava e o Espírito então saía. No Novo Testamento não. No Novo Testamento o Espírito é contínuo, isto é, o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Você crê nisso? Então dê glória. Então comece a compartilhar, porque veja bem, qual era o trabalho dos profetas? Mas vamos ler um texto aqui primeiro.
Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 3. Olha só. Mas quem profetiza o faz para edificação, que nós acabamos de falar, os 3 pilares do espírito profético de hoje. Esse negócio, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com profetas que ficam profetizando chave de casa, chave de carro. Nós temos que prestar muita atenção. A Bíblia vai dizer assim: julgueis a profecia e não o profeta. Por que é diferente hoje? Já no Velho Testamento, o profeta que profetizasse e não cumpria, morria. O profeta que profetizasse mentira, morria. Hoje, por que não acontece a mesma coisa? Porque a porta da graça está aberta. E o espírito profético é diferente do Antigo Testamento. Por isso que ele diz, olha, mas quem profetiza o faz para edificar, para consolar, certo? E para exortar, isto é, para encorajar. Então, quando você estuda esse princípio de profeta na Bíblia, nós vamos entender que precisamos ter uma interação maior com a palavra de Deus. Irmãos, igreja avivada não é uma igreja só que pula, que grita. Não, igreja avivada é uma igreja que ela tem um comportamento totalmente diferente, um comportamento de vida diferente. Veja o que a Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 4. Leia para você ver. Não creais em todo espírito, mas provai se eles são de Deus. Agora, o que acontece? O Café Teológico vem ao ar todos os sábados às 18 horas. Quero mandar um abraço para todos os meus obreiros de Paragominas, meus obreiros lá de Concórdia, meus obreiros aqui de Ipixuna do Pará, em nome de Jesus, todos que estão ligadinhos. Naquela época o cabra morria, hoje não, hoje o cara tá vivinho. Hoje o cara vive, faz o que faz muitas das vezes, mas continua vivo. Por quê? Porque a porta da graça é uma bênção. Não deixa o cabra morrer. Não deixa. Mas vamos lá. Olha só o que ele vai dizer aqui. Qual era o trabalho dos profetas? O profeta era porta-voz de Deus. Eles eram anunciadores mais do que contadores. Suas previsões geralmente dizem respeito ao dia do Senhor. Um dia que se aproxima com destruição devido ao pecado e à rebelião das pessoas. Olha só. Naquela geração, os profetas se levantavam, viu? Os profetas naquela época. Olha, irmãos, a xícara da Conafad. Conafad, novembro, dia 25 e 26 de novembro, Conafad. Terceira edição, vai ser muito forte. Olha, vai ser bênção. Então, meu irmão, olha o que ele vai dizer. Naquela época, os profetas, eles tinham um trabalho específico. Tinha até a escola dos profetas. Elias era o reitor desta faculdade. Elias era o reitor da faculdade dos profetas de Israel. Então, o que acontece? Naquela época, olha o que diz. As suas previsões geralmente diziam respeito ao dia do Senhor. Um dia que se aproxima com destruição, com quê? Com destruição devido ao pecado e rebelião da pessoa. Naquela época, então, Deus levantava um profeta quando aquele local, aquela cidade, aquele povo estava contradizendo, estava indo na contramão das coisas de Deus. Vou dar um exemplo, só para consubstanciar. Nínive. Deus levanta o profeta Jonas para ir até Nínive, para que o povo se arrependesse de todo o seu pecado, de todas as suas malícias e de tudo que estava causando a calamidade. Joel profetiza que o povo de Israel estava displicente, estava totalmente afastado das liturgias, estava totalmente
se afastando das coisas de Deus. E Joel então profetiza que Deus enviaria o seu grande exército para destruir a lavoura do povo. Então a gente vai entender o seguinte, que tem muitos profetas de hoje que eles profetizam usando mais a carne do que usar o Espírito, do que o Espírito lhe usar, por assim dizer. Às vezes usam mais Deus do que Deus lhe usa. Essa é a verdade. Veja bem, não estou aqui desmerecendo, tampouco descaracterizando as profecias. Não, não é isso. Não pense assim. Não é isso de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos tomar muito cuidado. É que nós precisamos ter o espírito de discernimento. Logo se, dentro do escopo dos dons espirituais, dentro do escopo dos dons que foram dados, existe o dom de profetizar, existe o dom de discernimento, logo esse conjunto precisa fazer parte da igreja. Igreja não é apenas... Hoje os neopentecostais confundiram muitas coisas. Acredito que por falta de conhecimento, por quê? Porque muitos dizem assim, a teologia mata, e meu filho, quem mata é o pecado, quem mata é a carnalidade, quem mata é isso. Isso é que nos mata. Isso é que nos afasta. Então nós precisamos entender que a teologia nos ensina e nos orienta. Amém? Como Jesus, ele é misericordioso com todos. Antes o povo levava a palavra de Deus mais a sério. Hoje brincam e muitos não levam a sério os mandamentos de Jesus. É verdade. Isso é verdade. Mas as gerações, olha só, mas as gerações posteriores poderiam frequentemente ver como foram as palavras dos profetas para os seus tempos e para o futuro. Essa característica de profecia está em linha como reconhecimento de que a palavra de Deus é viva e ativa. Seu trabalho é levar as pessoas de volta à obediência. E, na falta disso, especificar a punição à desobediência. Houve algumas mulheres também, profetisas, Miriam, Débora e Uda. Nós tivemos também essas mulheres que profetizaram. Então, olha só, eu vou trazer um negócio aqui para os meus irmãos. Então vem comigo, compartilha, porque está uma bênção, compartilha. Com no mínimo 10. Amém? Então vamos lá, veja bem. Aqui, ele está dizendo o seguinte. Qual era o trabalho do profeta naquela época? O trabalho do profeta naquela época era levar o povo a obedecer a Torá, obedecer a lei de Moisés, trazer o povo à reflexão. O povo irmãos, desde a época o povo já era obstinado, desde a época antiga o povo já era totalmente afastado das coisas. Deus batia a cabeça com o povo, os profetas batiam a cabeça com o povo, era um negócio terrível. Hoje não é diferente, hoje ainda é pior. Então, dentro desta visão, dentro dessa prospecção, dessa perspectiva, nós temos que entender que o trabalho profético naquela época, ele tinha uma prerrogativa. Qual era a prerrogativa dos profetas daquela época? De quem profetizava naquela época? Era justamente profetizar para que o povo retornasse à obediência, para que o povo voltasse ao eixo, para que o povo voltasse a olhar para Deus. Olha Malaquias, olha Obadias, olha o livro de Zacarias. Irmãos, é coisa muito forte. Eu quero ler um versículo para você aqui, ó. Deuteronômio 13, 1 ao 3. Me acompanhe. Diz assim, ó: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser:
Vamos seguir outros deuses. Olha só, veja bem isso aqui. Isso aqui é forte. Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo. Não dê ouvido. Veja bem, ele profetizou, ele predisse, ele sonhou e aconteceu tudo. Todavia ele chegou e disse, vamos seguir outro Deus. O que a Bíblia diz? Não o sigais. Não sigais. Para você ter ideia, não siga. Não dê ouvidos às palavras deste profeta, o sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se amam de todo o coração e de toda a vossa alma. Meu Deus do céu, irmãos, nada nessa vida, profeta que se levante, seja ele o mais visionário que for, ele pode tirar o amor que está em nosso coração, que é o amor de Deus, ou o amor por Deus. Olha o que ele está dizendo aqui no capítulo 13, versículo 1 ao 3. Pode sonhar, pode profetizar, pode acontecer e se cumprir, mas se ele enveredar a igreja ou quem quer que seja por outro caminho, não o siga, porque isso é uma prova. Deus está provando o coração para saber se nós o amamos. Mostra dessa luz aqui para mim, para ver se nós o amamos. Veja bem, é a própria palavra que diz. Você tem que compartilhar isso, você precisa compartilhar isso. Você não pode deixar isso passar batido. Muitas pessoas estão indo correr atrás de profecia, muitas pessoas estão correndo atrás de profetas e esquecem do mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de toda a alma e de todo o coração. Irmão, é pesado. Quero mandar um abraço para a minha missionária que está aí manipulando o nosso Facebook, o Face da IEAG, em nome de Jesus. Se você quiser fazer parte da IEAG, é só você aí pegar o link em nome de Jesus. Amém? Você está me entendendo? Vou ler outro texto. Veja bem. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Irmãos, a Bíblia diz que aquilo que é de Deus não causa dores. Aquilo que é de Deus não traz confusão. Aquilo que é de Deus não traz confusão. Então, continuando, vamos terminar já. Olha o que diz aqui, ó. Eu vou pegar alguns temas proféticos, tá? Para nós entendermos um pouco a dimensão, a logística das profecias. Então, para nós entendermos um pouco, veja bem os temas proféticos. Deus é justo e exige que seu povo o adore exclusivamente, ao contrário de outros deuses antigos. Ele está com ciúmes. Veja bem, a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor ele não dá a outro. Então, nós que somos servos do Senhor, temos que exclusivamente adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar somente a Ele. Levante-se 10 profetas, levante-se 20 profetas, pode se cumprir a profecia, mas o nosso foco sempre tem que ser Deus. O profeta merece a honra, merece o respeito, merece, mas tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Outra coisa, ele não pode ser expresso através de imagens materiais e aqueles que tentam se tornar culpados de idolatria. Demandas por justiça social. O Deus de Israel é o campeão dos pobres e impotentes e vulneráveis. Os profetas ficam perplexos e indignados com a extensão da desobediência do povo. Os profetas pré-exílio enfatizam a desgraça, enquanto os posteriores oferecem conforto e esperança e restauração. Veja bem, aqui é uma divisão. Você tem que entender que esses temas proféticos, eles estão embutidos dentro das Sagradas Escrituras. Para você entender. Esse último aqui, ó, os profetas
pré-exílicos, isto é, isso antes, os profetas pré-exílicos, antes do exílio, eles profetizavam e enfatizavam muito a calamidade. Enquanto os que foram pós-exílicos, eles já traziam uma certa esperança e restauração. Lembra de Joel, capítulo 2? Vamos para o versículo 25. O versículo 25 de Joel diz assim, ó, veja bem. Conafá de 2022, novembro 25 e 26, hein? Não falte. Então vamos lá, olha só. Joel profetiza no capítulo 2, versículo 25 o seguinte: e restituí-vos-ei, isso é restauração. Mas antes, o povo teve que passar pela desgraça. Deus teve que enviar uma praga em 4 estágios. Quantos estágios? 4 estágios. Gafanhoto, locusta, pulgão e oruga. Veja bem, o que deixou o gafanhoto, a locusta veio e comeu. O que deixou a locusta, veio o pulgão e comeu. O que deixou o pulgão, veio a oruga e comeu. Deixou nada. Às vezes tem que acontecer com pessoas hoje em dia, para que ela possa voltar para Deus. Primeiro vem a desgraça. Depois vem a restauração. Veja o que aconteceu com Jó. Irmãos, a Bíblia é a maior profecia. Escute isso. A Bíblia é a maior profecia existente no planeta Terra. Muitas das vezes, Deus faz a pessoa passar por estreito. Essa é a verdade. Jó precisava passar pelo que passou? Eu acho meio difícil. Até porque a Bíblia vai dizer que o próprio Deus elogiou Jó. Olhou para Satanás e disse: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e desviador do mal. Então ele não precisava passar pelo que passou, ou precisava? Então me mostre. Porque logo depois o que Deus fez? Veio a calamidade, veio a devastação na vida de Jó, e depois no capítulo 42, versículo 2 fala assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 10, e mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Na outra tradução diz, e mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Versículo 12, e devolveu a Jó em dobro o que dantes possuía. Se ele tinha 10 mil, foi para 20. Se ele tinha 12, foi para 24. Ei, meu irmão. Profecia, a Bíblia vai dizer, nós vamos continuar esse estudo no sábado que vem. Vamos continuar, porque é grande. Veja alguns dramas proféticos daquela época do Velho Testamento. Veja bem, veja bem. O que é o drama profético? Era o que alguns profetas viveram dramaticamente. Eu vou colocar aí, primeiro, vamos colocar Isaías. Isaías diz a Bíblia que ele viveu um período usando uma tanga. É interessante isso, viu? Não é? Eu estou rindo, mas é porque eu fico imaginando, eu fico vendo, eu fico vislumbrando. Olha só, nu, exceto por uma tanga, desfilou por Jerusalém para ilustrar a iminente humilhação e ruína da cidade. Jeremias usava um jugo de madeira, depois um jugo de ferro para simbolizar a opressão babilônica que se aproximava. Eles usavam determinados tipos de ilustrações, ou eles faziam determinadas coisas para avisar que alguma coisa iria acontecer. Então, o que é um profeta? Como é que hoje pessoas têm assim aquela coragem de dizer eu sou profeta? Nós temos que entender, eu vou repetir para depois você não dizer assim, está desmerecendo. Não estou desmerecendo
profecias. Eu não estou desmerecendo quem profetiza. Eu só estou posicionando essa discussão quanto o que é e o que era. O que era e o que é. O livro de John Stott, saudoso John Stott, chamado O Perfil do Pregador, fala da diferença do apóstolo, do profeta desta época e do servo, que é do pregador, né? Então ele faz uma explicação em uma conferência em Phantom, na Califórnia, e vai explicar que o profeta daquela época, ele foi único, diferente dos que têm o dom de profetizar. O dom de profetizar está aqui, você acabou de ler, está aqui, ó. Mas quem profetiza faz para edificar, exortar e consolar. A profecia edifica a igreja do Senhor. Ela encoraja, ela exorta a igreja do Senhor e ela consola a igreja do Senhor. Estes ou estas é as tríplice funções da profecia de hoje, de quem tem o dom de profetizar. Diferente daqui do Velho Testamento que nós acabamos de ler. Olha só o que Jeremias 28, 8, 9 diz. Os profetas que precederem a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será também reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizar se realizar. Amém? Se realizar. Agora, o que nós temos que contextualizar? Qual era a prosperidade? Que tipo de prosperidade é essa? É casa, carro? O que era? Mansão? Conta gorda? Tem que saber. A gente vai entender isso. A gente vai compreender isso, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Veja bem, Ezequiel, ainda no drama profético, Ezequiel, comida cozida sobre o excremento humano, para simbolizar a comida impura que o povo era forçado a comer no exílio. Olha o ponto que o profeta chegava, por ordem de Deus. Deus diz assim: Ezequiel, come a comida sobre o excremento humano, para simbolizar que Israel está comendo comida sacrificada, comida impura, comida que não me agrada. Lembra de Pedro? Quando Pedro subiu lá em cima, lá naquele na casa, que ele subiu lá na parte superior, que veio um lençol com vários animais, ele disse: não, Senhor, não entra na minha boca coisa impura. Aí Deus falou para ele assim: olha, não diga impura o que eu santifiquei. Eu santifiquei. É diferente. É diferente. Enquanto aqui existe o símbolo, existe a ilustração, existe essa simbiose toda que não poderia, já lá na frente simbolizava pessoas. Era diferente. Totalmente diferente, gente. Olha só, ele ficou então por 190 dias de um lado e 40 dias do outro, para simbolizar o número de anos em Israel e Judá, que Israel e Judá estariam exilados. Então vamos lá, repetindo, reformulando. Não só comeu ele, Ezequiel, não só comeu a comida feita sobre o excremento humano, para simbolizar que Israel estava comendo comida sacrificada no exílio, como também ele ficou amarrado e mudo por 190 dias de um lado e por 40 dias do outro, para simbolizar o número de anos em que Israel e Judá estaria no exílio. Meu Deus. O que o profeta sofria naquela época?
Sofria muita coisa, irmãos. Lembra que Jesus um dia, lá em Mateus, disse assim: não creais se disserem, o Cristo está ali, o Cristo está acolá. Não faça isso. Porque vos digo que muitos cristos se levantarão e muitos falsos profetas também se levantarão e profetizarão em meu nome. Então, o próprio Deus, ele vem nos ensinando, é bíblico. Hoje eu estava conversando ontem na igreja, dando estudo, e disse: irmãos, por que a igreja que prega a palavra, hoje, que está ali mostrando a palavra, tem pouca gente? E por que igrejas que profetizam, que trazem profeta que vai revelar, que vai dar casa, que vai dar carro, que vai dar casamento, que vai dar lota, enche? Eu não vejo Cristo com essa metodologia. Eu não vejo Cristo usando essa pedagogia. É claro que muitos irão discordar, também não tem problema. Estamos aqui para poder inferir, as nossas argumentações. Estamos aqui para poder compreender. Mas olhando para a Bíblia, pegando do Novo Testamento, como também era realizado a dinâmica, a didática cristológica, a gente não vai precisar de ir muito longe para discordar de certas situações, de certas meninices, de certos devaneios que a gente vê hoje. Essa é a verdade. Nós não vamos precisar de ir longe para poder dizer assim que tem coisas que estão fugindo do normal. Não vamos. A Bíblia diz que a palavra, ela é como uma espada de dois gumes. A Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra também vai dizer o seguinte: como purifica o homem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. A Bíblia vai dizer que a luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra. Para não pecar, eu tenho que guardar a palavra no meu coração. Olha só uma coisa interessante aqui para a gente concluir. Vou pegar um texto aqui. Mateus 7, 15 e 18. Ok? Mateus, escreva isso aí. Eu quero que você compartilhe. Escreva esse texto aí. Mateus 7, 15 a 18. Por favor. Por favor, veja bem. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de uma erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Quero mandar um abraço para a nossa aluna Márcia Bezerra, que Deus abençoe, tamo junto. Você me entendeu? Cuidado com os falsos profetas, Mateus 7,15. O que é ser profeta? O que é um profeta? Hoje nós temos dentro da igreja, levando em consideração o tempo que nós estamos vivendo, o século 21 que nós estamos vivendo, nós vamos levar em consideração o que o próprio Paulo disse a Coríntios, aos crentes de Coríntios. Ele disse assim que nós somos vasos e nós temos os dons espirituais. Buscai com zelo todos os dons, em especial o de profetizar. Por que Paulo enfatiza logo de profetizar? Por causa da excelência do dom,
por causa da excelência, da envergadura, da magnitude deste dom. Verdade, irmã Luísa Rodrigues, muitos estão seguindo o homem, muitos estão. Lembra de Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo 21? Ele diz assim: preferiram adorar a criatura do que o Criador. Meu Deus, é uma vergonha, gente. Não estou, já vou repetir de novo, não estou desmerecendo quem profetiza. Nossa igreja, o nosso ministério crê nos dons espirituais, mas nós cremos mais na palavra que liberta, numa palavra que sara, numa palavra que cura, do que esses pormenores. Olha o que Paulo disse: e na casa do Senhor tenhais ordem e decência. Se na casa do Senhor, disse Paulo, se na casa do Senhor se levantar 4 profetas, 3 ou 4 profetas, esperem um pelos outros, esperem um após o outro para profetizar, para não ter bagunça, para não haver bagunça. Ainda vai dizer mais ainda, olha só o detalhe, ele vai dizer assim: e o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que é o espírito do profeta? É o espírito do dom de profetizar. É relacionado ao dom de profetizar. Um exemplo, para você entender o que eu estou dizendo. Veja bem. A partir do momento que um pastor, um pregador, ele assume a tribuna, que ele assume o altar para ser o cordeiro do sacrifício naquela noite para pregar, quando ele iniciar a pregação, se alguém lá do meio levantar para profetizar, esse pregador tem toda a autonomia, tem toda a outorgação para pedir para ele sentar e aguardar, porque a palavra é profética. Quem está pregando é o profeta da vez. Isso aconteceu no Gideão uma vez com Gilvan Rodrigues. Quando ele assumiu, quando ele pegou o microfone para pregar, um obreiro se levantou para profetizar e disse: opa, sente, porque o profeta da vez sou eu. Se for de Deus, você vai aguardar e vai trazer a profecia. Ah, irmão, vai fazer hoje. Vai fazer isso hoje para ver se o camarada não sai da igreja na hora. Porque hoje é um não me toque terrível. Não me toque. Deus me livre. Não pode falar nada. O pastor tem direito, tem ouvidos abertos para receber tudo. Mas quando ele vai falar, Deus, me dê minha carta. É desse jeito. Você está me entendendo? Então, é a Bíblia que não adianta. Não adianta dizer, mas isso aí não é assim. Então você tem que discutir, não é comigo, é com a Bíblia. É com a Bíblia. A Bíblia vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Olha só que, olha esse texto aqui. Olha esse texto aqui. Como já dissemos, agora repito, disse Paulo lá para os Gálatas, lá na Galácia. Capítulo 1, versículo 9. Como já dissemos, agora repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. É óbvio que ele está falando do anjo. Aqui é do anjo. Mas depois ele vai fazer uma inferência e vai começar a discorrer que isso é praticamente de uma forma geral, de uma forma universal. Que tinha gente que anunciava um evangelho diferente daquilo que já tinha recebido. Isso não existe. Não existe. Veja bem, uma coisa interessante aqui no capítulo, aqui tem texto. Olha o que diz Oséias, capítulo 9, versículo 8. Escute isso. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguarda.
em todas as suas veredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Aqui já revela e já demonstra que hoje, gente não aguenta isso aqui não, irmão. Você está me entendendo? Deixa eu olhar para você. Você está me entendendo o mistério? Qual é o tema de hoje, do estudo aí, da discussão hoje teológica? O que é um profeta? O profeta é isso daí, irmão. O profeta é suportar, é aguentar, é ser humilde, é ser servo. É mesmo que a luta venha. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Lembra quando Elias foi até aquela viúva de Serepta? Lembra quando Elias profetizou sobre o filho? Lembra que ele foi para o rio, do Queríade, e foi alimentado por corvos? Queridos, isso é profeta. Isso é ser profeta. O profeta é aquele que não tem honra na sua própria pátria. Olha o que diz Jeremias. Vamos aqui para Jeremias. Evidência daquela época que o Espírito era esporádico. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formá-lo no ventre eu lhe escolhi, e antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Deuteronômio 34, 10, 11. Já estou terminando. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Profeta. Oséias 12, 13. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Veja bem, é benção demais. É muita vitória. Veja que aqui eu vou concluir, tá? Aqui eu vou concluir. Vamos lá. Nós temos alguns pontos que nós vamos continuar no sábado que vem, que é a forma profética. A forma profética daquela época. Ela era narrativa e ela era poética. Então tinha dois viés. O viés narrativo e o viés poético da profecia. Naquela época, ser um profeta, ele recebia de Deus o que nós chamamos no Novo Testamento de teopneusto, do grego. O que é o teopneusto? Você vai saber. Não agora, mas vai saber. Ok? Então, para nós concluirmos, olha o texto de 1 Coríntios 13, 2. Veja bem. Ainda que eu tenha o dom de profecia. Dom de quê? De profecia. Então eu não sou profeta, eu tenho o dom de profetizar. No Novo Testamento, no século 21. Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanha, mas se eu não tiver amor, nada serei. Posso ter o dom de profetizar, eu posso saber todos os mistérios, eu posso ter todo o conhecimento e a fé que remove montanha, mas se eu não tiver amor, nada disso vale. E eu quero pegar o versículo que mata isso aqui. Que vai... Existem muitos falsos profetas no nosso meio, isso é verdade. Isso é verdade. A gente não precisa... Existe hoje uma meninice terrível nas igrejas. Uma confusão. É um querendo profetizar mais do que o outro, mais alto do que o outro. Está uma baderna espiritual. Se você quiser um tema específico, mande para nós. É bom demais, irmãos. Bom demais. Estudar é a coisa... É de crente, é de crente, é de crente. Estudar é coisa boa. Estudar é coisa boa. 1 Coríntios 13. O amor. Isso aqui é o que nós chamamos na epígrafe. Viu, Josiel? Lá na epígrafe, ele vai dizer assim, a excelência do amor. Na excelência do amor, o que ele vai dizer aqui no versículo de número 8? No versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerão.
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é aniquilado em partes? Aquilo que anteriormente ele disse. Por exemplo, profecia, falar em línguas, ciência, tudo isso será aniquilado pelo poder da excelência do amor. Aí continua. Agora, pois, permanece 3 coisas: fé, esperança, o amor. Desses 3, mas o maior é o amor. Certo? Então, não quer dizer que nós não devemos profetizar. Sim, com certeza. Veja bem, não é que nós não devemos profetizar. Não é que nós não cremos na profecia. Cremos. Só que hoje em dia nós precisamos ter muita cautela. É muito cuidado. 1 João 4:1, não creiais em todo espírito, mas provai se são de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento maravilhoso. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Domingo, nas nossas igrejas evangélicas, Avivamento para esta geração aqui de Ipixuna, em Concórdia do Pará, em Paragominas, em Moraes de Almeida, aqui no Residencial Cunha, no 88, nós estaremos com um culto abençoado da família. Domingo, às 18 horas, aqui em Ipixuna, às 19 horas em Paragominas, às 19 horas em Concórdia, às 19 horas em Moraes de Almeida. Aqui em Ipixuna e as congregações é às 18 horas. Às 18 horas. Então eu convido você, aqui de Ipixuna do Pará, para estar conosco no grande culto da família, às 18 horas, na Vila Nova, em frente ao antigo posto de saúde, aqui, né, desse bairro abençoado, que é o bairro Vila Nova. Compartilhe essa informação e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença, obrigado por esta palavra. Continua nos abençoando, continua nos dando graça. Sustenta-nos com a tua destra em nome de Jesus Cristo. Se conosco e vem, Senhor, nos dando sabedoria, falando mais alto em nossos corações. Tome em tuas mãos as famílias, tome em tuas mãos as igrejas e assim ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. E você também pode ser um colaborador, tá, do nosso programa, pode ser um contribuinte, é só você nos procurar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos unir forças também nessa corrente do bem, em nome de Jesus. Faça a sua doação, a obra de Deus carece e merece. Seja um contribuinte, um colaborador da obra de Deus, porque Deus é bom e o diabo não presta. Eu quero pedir uma oração, a oração pela nossa sede, gente, a construção da nossa sede. Eu quero pedir que você ore para que Deus comece a movimentar pessoas de coração dilatado, coração aberto para contribuir para a construção, não é nem reforma, é construção da sede. Amém? Em nome de Jesus. Então olhe para mim, se você quiser o nosso contato, é só você pedir aí no próprio Face, tá bom? Tamo junto. Beijo no coração e a paz do Senhor Jesus a todos.